Bíblia Sagrada, fonte viva. Boa tarde, meu querido, minha querida, meu companheiro, minha companheira, meu parceiro, minha parceira, me dê a mão e vem comigo. Vamos começar mais um programa Estudando a Palavra de Deus, aqui pela 94.5 FM, Rede Imaculada, semeando a paz pelas ondas do rádio. O programa Estudando a Palavra de Deus com seu amigo, apresentando para você hoje sobre a fidelidade. Uma manifestação do fruto do Espírito Santo para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Deus abençoe você, meu companheiro. Hoje aqui o Rafael está conosco na técnica de som. O meu amigo Rafa, cuidando das músicas e do som. Boa tarde, meu companheiro lá da Cultura, Paracuru, Ceará, M1150. Paracuru, Vale do Curu, falando também para Fortaleza, todos os nossos queridos ouvintes aí. Boa tarde, um grande abraço. Boa tarde, companheiros da Educadora São João do Ivaí, no Vale do Ivaí, no extremo sul do país. A M1180, lá no Paraná. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes, um grande abraço e muito, muito agradecido pela sua audiência. Boa tarde, companheiros da Difusora, Mirassol do Oeste, a M1010, lá na divisa com o Mercosul, falando para todas as nações do Mercosul, em especial para a Bolívia, los hermanos de toda a América, aquele amplexo. Boa tarde você que está nos ouvindo aí no seu trabalho com seu radinho, vigiando, vendendo, trabalhando na saúde. Graças a Deus, você está aí. Deus te abençoe e te faça viver bem este dia. Deus te abençoe com todas as bênçãos. Boa tarde, professora da cidade ocidental, Francisco Sinfrônia Laide, a dona Flórida e suas 9 filhas, ou é 7. Lucimar, Marta Laide, Evaneide, Luana e Aline, Geraldo, nosso companheiro de segunda-feira aqui, Ana Cristina, Dr. Denis e toda a família Meireles lá em Lusiânia, Sirlene, Ana Lúcia, Indiara, Marionice, Ana Beatriz, Maria Inês, Marisa e Maristela, Noel, Índio, Moelice, Dourado, Dani, Mazé, Zenaide, Zeneide, Zenilde, Zélia, Elisângela, Vicente Bicudo, meu companheiro, Lázara, Elzira, Sônia, Juraci, Índio, cadê você? Guido, Solange e o Benício. Boa tarde, família Silva, a Marinalva, Vantuír, Isabela e Lohane. Meus queridos e minhas queridas, eu amo você e estou muito agradecido que você está me dando a sua audiência para Estudando a Palavra de Deus. O nosso programa de domingo à tarde. Deus te abençoe e te faça muito feliz. No que depender de mim, estou aqui, quero ser instrumento de Deus para a sua felicidade. Olhando para o céu azul de Brasília hoje, pontilhado de nuvens brancas e uma grandona ali armando chuva, olhando além de tudo isso, lá no trono da glória e da graça de Deus, clamamos, nosso Deus, nosso Pai, que nos ama e cuida de nós, olha para nós, Senhor, e tem misericórdia, nos recebe diante da Tua face, debaixo da Tua mão, nos Teus cuidados e com as Tuas providências. Nos perdoe, nos ajude a perdoar, nos livra de pecar, nos livra do mal, das ciladas dos perigos, nos livra do inimigo. Socorre aqueles que estão passando por dificuldades, tristezas, mágoas, dores, doenças, nas prisões, nos hospitais, no abandono. Tenha misericórdia, Senhor, socorre cada um. E recebe o nosso louvor e a nossa gratidão por todo o bem que o Senhor nos tem feito. Nos desperta para a vida cristã que o Senhor deseja de nós e o Senhor nos dá. Nos conduz, nos faz aprender mais da Tua palavra sobre o Espírito Santo do Senhor, no fruto que Ele produz, que é o amor, e neste amor a fidelidade. Esta é a nossa tarefa de hoje. Nos abençoa, Senhor, nos ajude. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos. Amém. Amém, amém? Amém, meus queridos. Sim, o que é que nós temos aqui? Hoje nós temos Salmo 85, 10 até o 12, Provérbios 3, de 3 a 6, depois o 28, 20 a 22, depois Mateus 25, 21 até 23,
1 Coríntios 1, 9, e depois 4, de 1 a 2, e depois na terceira carta de João, capítulo 1, verso de 5 a 6, 5 e 6. Sim, o que é que nós temos para nos ensinar sobre a fidelidade? O que seria então fidelidade? Ser fiel. Ser fiel. Fidelidade, meu querido e minha querida, é uma qualidade de Deus. Ninguém é fiel, só Deus. Mas Ele nos abençoa com o Espírito Santo, e com o Espírito Santo produzimos o fruto do Espírito, que é o amor. E neste amor, nós desdobramos neste sentimento puro e perfeito de Deus, chamado fidelidade. O resto é contrato. E contrato, você já viu, tem multa, né? Quebrou, paga a multa, pronto, está resolvido. Está cumprido o contrato com o pagamento da multa. É uma forma de cumprir o contrato. Agora, a fidelidade, ou você tem, ou você não tem. É como uma lâmpada, ou ela está acesa, ou ela está apagada. Então, fidelidade é uma qualidade de Deus. Às vezes nós buscamos fidelidade nas pessoas e exigimos que elas sejam fiéis. Elas não têm essa condição e não adianta exigir. Agora, se nós queremos, nós podemos clamar a Deus que dê a esta pessoa esta qualidade dele, que é fidelidade. E assim, na qualidade de Deus, na fidelidade que ele nos proporciona, nós geramos em nós também a fidelidade. A fidelidade é um fruto do Espírito, no amor, e ele vem para nos qualificar como filhos, filhas de Deus. O fruto é a essência, e a fidelidade é a essência do fruto, e no nosso comportamento e no nosso relacionamento, nos nossos compromissos, nós vamos manifestar isto, ou seja, nós vamos materializar esta bênção de Deus, amor, em fidelidade. Apego à verdade, sim, é uma qualidade do Espírito para fortalecer a vida cristã com apego à verdade. E a verdade é uma, é de Deus, é a verdade de Deus. Também é firmeza de propósito. Quando você abre compromissos com Deus, quando você firma compromissos com Deus, então, por amor a Ele, você também firma propósitos de cumprir com a vontade dEle, com o plano dEle e com aquilo que você acertou com Ele. Firmeza de propósito. Também é empenho na palavra dada. Se nós já pronunciamos a palavra, já pronunciamos uma garantia, a fidelidade é o cumprimento dessa garantia, ainda que em prejuízo próprio. É também perseverança no compromisso. Com quem temos o compromisso? Então, quando nós perseveramos, isto é fidelidade. Ok? Olhando então para estas explicações iniciais, uma introdução ao assunto, vamos olhar agora para a palavra de Deus. O que é que ela nos diz? A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra dará o seu fruto. É a fidelidade dele para conosco e também a nossa para com ele. Não te desamparem a benignidade. Isto, já falamos sobre isto. E nem desaparte dela, e nem da fidelidade. Atas no teu pescoço, coloca na tua testa, escreves na tábua do seu coração, e acharás graça e bom entendimento dos olhos de Deus e do homem. Então, a fidelidade e a benignidade andam juntas, a justiça e a paz também. E assim, nós vamos sermos conhecidos como filhos de Deus, parecidos com Ele, comportando como Ele comporta. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te firmes
no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas estradas, os teus caminhos. Sim, o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão, um homem pode trair o outro. Ele prevaricará. O que quer enriquecer depressa é homem de olhos malignos. Porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Olha a infidelidade aí. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, porém, o que tinha recebido 5 talentos, disse o Senhor: entra, venha, preste conta. E ele disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, 5 talentos. A esse entregou 2. Entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado, para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto é Paulo nos ensinando sobre a fidelidade de Deus no cumprimento da sua palavra conosco. E também Paulo diz assim, que os homens nos consideram como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Além disto, requer-se que os despenseiros sejam fiéis e sejam achados assim por Deus. Fiel diante dos homens, fiel diante de Deus. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor e da tua fidelidade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem, muito bem te farás. Isto é, João recomendando ao seu discípulo que ele permanecesse fiel diante de Deus, diante da igreja, diante dos irmãos, diante da população, fiel à palavra, fiel ao testemunho. Sim, meus queridos, assim temos 10 expressões da palavra de Deus falando sobre a fidelidade, a qualidade, a ação de Deus, a qualidade de Deus, dado a nós, e também sobre a nossa ação de fidelidade. Nós vamos para a nossa primeira página musical e depois voltaremos para meditar nas lições que esse texto tem, nos ensinando sobre fidelidade. Amo você! Rede Imaculada, guiada pela estrela da evangelização. Aqui é a Rede Imaculada, levando a boa nova até você. Boa tarde, meu companheiro do Plano Piloto da Taguatinga, do Sobradinho, do Recanto das Emas, do Gama, da Vila Planalto, do Paranoá, do Lago Norte, do Lago Sul, Ceilândia, Santa Maria, Núcleo Bandeirante, Guará, Céu Azul, Lago Azul, Santa Maria e Marjão. Sim, boa tarde, companheiros da Estrutural, Parkway, Candangolândia, Braslândia, São Sebastião. E um grande abraço para o pessoal lá de casa, a Dona Wanda, Fernanda, Nandara, Júnior, Daniel, Bruno, Pepeto e a Dona Wanda aqui, colada. Graças a Deus por todos vocês, amo vocês, Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus.
O que é que nós temos, então, para aproveitar de todos esses textos maravilhosos da palavra de Deus? A misericórdia e a verdade se encontraram. Sim, é fruto do Espírito no amor. A justiça e a paz se beijaram. Justiça e paz. É impossível ter paz sem justiça e ter justiça sem paz. Uma coisa está ligada à outra. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra dará o seu fruto. Oh, que beleza! Eu estou me lembrando agora quando eu estava andando pelos vales de Jerusalém, os vales das cidades vizinhas, os vales de Israel, em vários pontos, lugares que aparentemente são áridos, mas com fé eles trazem a água, regam a terra, adubam, plantam e dá frutos de primeira qualidade. Excelente. Uva, muita uva, manga, laranja, banana, abacate, grandes produtores. Israel produz para o Oriente, vários países ele exporta. Pensa bem quanto aquela terra ainda produz hoje. Aquela terra está plantando e colhendo há milhares, há pelo menos 3.500 anos, eles estão plantando naquela terra. E até hoje a terra produz o seu fruto. Quando nós olhamos para o texto, e certamente a bênção de Deus vem dos céus e a terra dará o seu fruto. Eu andei numa região que só chove 2 vezes por ano, e mesmo assim eles colhem muito. Eles plantam trigo e colhem trigo naquela região, onde só chove 2 vezes por ano. Eles esperam a primeira chuva para o trigo nascer e esperam a segunda chuva para o trigo florescer. O resto eles fazem com a irrigação. Israel é o campeão mundial da irrigação. Eles têm a maior tecnologia de irrigação do mundo. Porque de Deus vêm as bênçãos e Deus abençoe ali para que a terra produza e haja fruto. Sim, confia no Senhor, confia nele e tenha cuidado para não se firmar no seu próprio entendimento. Isso significa, seja fiel à palavra do Senhor e tenha cuidado com as suas pronúncias, porque o que vale é a palavra de Deus. Mas se você pronunciou, então a sua palavra está valendo e você precisa cumprir com a sua palavra, porque você demonstra ser filho de Deus, deve ter palavra. Lembra bem que a palavra é para cumprimento do dever, não é nenhuma ameaça. Quando você pronuncia uma ameaça, o melhor é que você peça perdão, é o melhor que você faz, e busque o perdão de Deus e das pessoas, porque foi uma ameaça. Então aí nós quebramos a fidelidade da nossa palavra maldosa para alcançar a fidelidade de Deus. Sim, não te desampare, nem te separe da benignidade e da fidelidade. Isso significa, fidelidade é qualidade de Deus na nossa vida inteira. Sempre, todo dia, o dia todo, com todas as pessoas. Fidelidade, apego à verdade, busca da concordância com Deus, cumprimento da palavra empenhada. Sim, todos os dias, o dia todo, andando em verdade e em fidelidade. O que quer enriquecer depressa é o homem de olho maligno. É um perigo. E nós estamos aí diante de uma situação histórica no nosso país, onde centenas de homens que queriam enriquecer rapidamente, facilmente, e olha a tragédia que trouxe para o país, para a nação, para o povo, para todo. No mundo inteiro, o brasileiro passa vergonha por causa do comportamento desonesto, infiel
de centenas de pessoas. É uma pena. Essa marca vai ficar, no mínimo, por 20 anos, até que uma geração nova nasça em cada nação. Esta que está aí, quando falar em brasileiro, então será lembrado também. É um povo corrupto, é um povo desonesto. Ele não quer saber se eu ou você somos. Ele quer saber que nós somos brasileiros. Lamentavelmente. Nunca se deu um prejuízo tão grande a essa nação tão amada de Deus como se deu agora. E o pior é que os tais culpados que fizeram isto negam de pé junto, não fez nada de errado. Não foi ele, não sabia de nada. E tudo foi legal. Onde é que está a legalidade de tudo isto? Um roubo que quebra a maior empresa do país era legal. Era tudo legal. Estava dentro da lei. Então, que lei é esta? A palavra nos recomenda. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Jesus Cristo ensinando sobre a fidelidade. Ele disse que Deus nos deu bens, nos deu recursos, nos deu meios. Sim, é dado a nós inteligência, sabedoria, recursos vários, materiais, emocionais, psicológicos, recursos vários da natureza, para usarmos corretamente, dignamente, fielmente, como aquele que é dispenseiro, que cuida das coisas de Deus, o mordomo, que cuida das coisas de Deus. Jesus Cristo está ensinando. Deus deu e Deus vai chamar para a prestação de contas. E quando ele chamar para a prestação de contas, é preciso que cada um de nós olhemos para ele, prontos para dizermos: Senhor, me deste isto, isto, isto e isto, e eu produzi mais isto, isto, isto e mais isto. Então Deus dá e Deus espera de nós produção, realização. Sim, fidelidade. Pensa bem. E o seu Senhor chamou o outro e disse a mesma coisa. Eu não coloquei o terceiro aqui, porque o terceiro já veio explicando. Eu sei que o Senhor é muito duro, que o Senhor é muito justo, que o Senhor faz medo, que o Senhor pega onde não pôs. Eita, tanta mentira contra Deus. Tanta justificativa, tanta explicação, tanta argumentação, só para encobrir o crime. E para este, não está aqui no texto, mas está lá para quem quiser conferir. Está em Mateus. Lá está escrito: servo negligente, maldoso. Você tinha, pelo menos, que colocar o bem que eu te dei à disposição de administradores para que eles usassem para render juros. Você não fez nada disso. Você ocultou, escondeu, enterrou todas as qualidades que eu te dei. Você nada produziu com elas e não deixou ninguém usar essas qualidades. Servo negligente. Você é expulso agora. E expulsou. Então, alguém diz assim: mas que dureza de Deus. Peraí, mas que injustiça esta pessoa está cometendo com Deus. Você quer que ele trata como? Então, meu querido, abra do olho, como diz no Nordeste. Abra do olho, porque Deus vai pedir conta de cada um de nós. E é bom que exercemos a fidelidade como dom de Deus, como dádiva do Espírito Santo, como resultado do amor de Deus em nós. Fidelidade, sim. Fiel é Deus, diz o apóstolo Paulo, pelo qual foste chamado para a comunhão com seu Filho. Fiel é Deus que nos chamou para a comunhão com seu Filho. E só vamos ter comunhão no amor, na fé, na esperança, na fidelidade. Porque tudo está entrelaçado e interligado, tudo faz parte de tudo. Então, fomos chamados. Deus é fiel, Ele nos chama. E Deus é fiel para cumprir conosco o que Ele prometeu. Os seus recursos, meios, oportunidades,
Sim, tudo que depender de Deus para o fiel cumprimento da sua palavra, do seu plano e do seu propósito, Ele sim nos dará. E então, de posse de tudo isto, com o ânimo que eu clamo a Deus, o Senhor nos dê ânimo, coragem, disposição, oportunidade, recursos e meios. O Senhor nos dê realizações para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Para sermos fiéis a Ele, ao plano dEle, à palavra dEle e todos os recursos que Ele tem nos dado. Sim, amado, pense nisto, que os homens nos considerem como ministros, aquele que ministra as coisas de Deus, e despenseiros dos mistérios de Deus, aquele que também ministra os dons de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel diante de Deus e seja por Deus achado fiel. Sim, é um apelo do apóstolo Paulo para nós, os discípulos de Deus. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos, para com os estranhos, para com a igreja, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno do servo de Deus, para com Deus, muito bem farás. Todos esperam de nós um comportamento digno e fiel a Deus. É assim que nós vamos partir para a segunda música e depois voltarmos para aplicarmos as lições à vida, dar a prática da fidelidade na vida. Um abraço, amo você! Rede Imaculada 94.5 FM. Boa tarde, meu companheiro caminhoneiro, carreteiro, taxista. Boa tarde, você que está aí na direção do seu veículo. Deus te abençoe e te conduza na segurança, na paz. Te leve para o destino, te leve para a sua família, protegido e guardado, amparado em nome do Senhor Jesus. Boa tarde, companheiros da cidade ocidental, Novo Gama, Pedregal, Valparaíso, Lusiânia, Cristalina, Alexânia, Anápolis, Santo Antônio, Abadiânia, Formosa, Planaltina e outras cidades mais do entorno de Brasília. Também aquelas cidades que estão nos acompanhando e nem sabemos qual delas, mas você aí do Paraná, da Santa Catarina, do Ceará, do Piauí, do Mato Grosso, do Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Bahia e lá no Mercosul, cada cidade que nos acompanha na programação da Rede Imaculada 94.5 FM, aqui no seu programa Estudando a Palavra de Deus, com o seu amigo Nivaldo Ribeiro. Muito, muito agradecido. Deus te abençoe pela gentileza e a bondade do seu coração em nos dar esta audiência, em nos acompanhar. E continue pedindo a Deus, a meu favor, porque eu preciso, e preciso muito, para recuperar a saúde, para estar aqui e trazer mensagens da Palavra de Deus para fortalecer a vida de cada um e a minha também. Sim, meus queridos, o que é que nós vamos aprender aqui? Olha, nós temos a palavra bíblica, que está na Bíblia, é a palavra de Deus, que tem um sentido, um significado, um objetivo, uma meta. Mas começamos a mexer nisto e vamos pegando esta palavra, emprestando para filosofias, para pensamentos, emprestando para comportamentos. Daqui a pouco nós colocamos elas nos documentos, nas leis, nos contratos, mas na hora de dar o objetivo, a meta, o significado, muda segundo a vontade e o interesse de cada um. Então, assim é com a palavra amor.
que é a essência de Deus. Já se espalhou por aí a ideia de que é possível fazer amor. E isto é impossível, porque amor não se faz. O amor é de Deus e o máximo que nós podemos é, recebendo desse amor, manifestar esse amor. Então, amor é manifesto, é materializado. Essas outras coisas que se fala em torno de amor, nada tem a ver, é muito, muito ao contrário do significado, da meta, do propósito, do verdadeiro e único amor, que é de Deus. Assim sendo, bondade. Eu atendo pessoas no consultório que dizem assim, a gente precisa de ajudar o fulano, porque ele é tão bondoso. Falei, então por que nós vamos ajudar uma pessoa tão bondosa? Não, é porque ele bebe muito. Mas espera aí, como é que você chama uma pessoa que estraga a própria vida de bondosa? Onde é que está a bondade dessa pessoa estragando a própria vida? Não tem nada de bondade aí. Mas nós pegamos a palavra de Deus, bondade, e aplicamos para comportamentos favoráveis a outra pessoa, contra si, favorável a outra. Um ato de injustiça e de maldade contra si, de autodestruição. E aí damos o nome de bondade para isso. Isso nunca foi bondade. A mesma coisa acontece com a palavra fidelidade. Fidelidade. Fidelidade é a verdade de Deus em nós. Esta fidelidade é expressa de Deus para nós no cumprimento da sua palavra, na realização das suas obras a nosso favor. Ele mostra. Eu já vi muito carro por aí com um adesivo na traseira, no vidro traseiro, dizendo, Deus é fiel. Sim, você não precisa dizer que a chuva molha, porque a chuva molha. Dizer que Deus é fiel é a mesma coisa de dizer que a chuva molha. A chuva molha naturalmente, Deus é fiel naturalmente. Qual é o seu interesse em usar essa frase aí no seu carro desta maneira? Você quer dizer que Deus vai cumprir a palavra dele conosco. Ele tem duas palavras para cumprir. Uma é dele, somente dele, sem nenhum rodeio, sem nenhuma condição, nada. Ele pronunciou que vai fazer e ele faz. A outra palavra é uma proposta que ele pronuncia. Eu te farei isto e isto se você fizer assim e assim. Então, há uma mensagem de Deus dizendo da fidelidade da palavra dele em condições com o nosso comportamento. Então, se nós comportamos, sim, nós vamos receber a bênção de Deus. Porque é impossível Deus nos dar determinadas bênçãos na desobediência. Como é que ele vai cumprir se nós não cumprimos? Todas as promessas feitas a Israel, na maioria delas, Deus disse, ó Israel, se vocês atentarem, prestar atenção nos mandamentos, nas leis e normas que eu estabeleço para o cumprimento por parte de vocês, eu lhes darei bênçãos tais e tais. Mas se vocês quebrarem esse compromisso, também eu quebrarei este compromisso. Vocês não receberão a bênção. Então há uma fidelidade de compromisso de Deus conosco e uma fidelidade de compromisso de nós para com Deus. Sim, assim sendo, temos também o compromisso entre nós. Nós fazemos compromissos cá entre nós. Eu e você e eu, ou nós dois com o governo, ou o governo comigo, nós temos compromissos. E há uma exigência de fidelidade. Há de se cumprir cada parte. Assina embaixo com testemunho e registra em cartório. Significa, nos propomos a isto. Se houver uma quebra desta fidelidade, ela será reparada com uma multa,
como a penalidade pode ser multa ou qualquer outra coisa, não é? Então, você faz um contrato de uso de uma terra. Se você quebrar, além da multa, você tem que desocupar a terra. Você faz um contrato de aluguel de um apartamento. Além da multa, você terá que devolver o apartamento pintado, arrumado. Então, há uma cláusula para a quebra da fidelidade. Não é bem a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus não tem contrato, tem condições. Ele estabelece as condições para recebermos tais e tais bens. Nos nossos relacionamentos, nós temos compromissos assim. Por exemplo, o patrão tem um contrato com o empregado e o empregado tem um com o patrão. O compromisso do empregado é chegar cedo no horário, trabalhar corretamente, sair no horário e voltar no outro dia. O compromisso do patrão, dar as condições de trabalho e o salário e os direitos trabalhistas a cada tempo certo. Isto é uma fidelidade do patrão com o empregado com o patrão. Nós temos também os compromissos familiares. O pai tem um compromisso com os filhos e os filhos com os pais. Embora, de vez em quando, se quebra esse compromisso. O pai abandona o filho e, às vezes, quando o filho cresce, abandona o pai. Quebra-se esta fidelidade. E isto aí não tem multa, não tem como reparar, vai sofrer o dano e Deus vai acertar isso depois. Assim sendo, existe a fidelidade entre o marido e a esposa. Uma fidelidade que é de Deus e uma fidelidade que é do contrato, uma fidelidade de governo. Quem instituiu o casamento foi Deus. Então você tem um compromisso com Deus de fidelidade, com ele e com o cônjuge. E quem criou o registro foi o Estado. Então o Estado, criando o registro, ele estabelece no registro criado as condições e o reparo da quebra do contrato. Hoje já se quebra tão facilmente esse contrato e as multas são tão suaves e leves e às vezes nem tem. Entra em acordo, quebra o contrato, acaba com tudo e pronto. Não tem nem que pagar multa, não tem nem que justificar nada. De ambas as partes, vai lá no cartório, pronto, acertou, acabou. Então, é um contrato assim meio sem objetivo, meio sem destino próprio, negócio esquisito. O que nós precisamos entender? Existe uma fidelidade que é dada por Deus, é uma qualidade. Esta fidelidade deve nortear, sustentar e lastrear todas as fidelidades. Então, se o marido quer uma esposa fiel, segundo o olhar de Deus, é preciso que ele peça a Deus que dê a essa esposa a qualidade da fidelidade, para que com esta qualidade de Deus, ela se comporte na fidelidade conjugal. A mesma coisa, quando a mulher quer um marido fiel, ela sabe que não existe isto no ser humano, mas ela pode clamar a Deus e Deus vai dar esta qualidade ao marido e ele vai se comportar na fidelidade conjugal. Este é o único caminho. Fora disto, nós vamos para a fidelidade humana, que é mero contrato, que é comércio, que é troca, que é contrapartida, que tem cláusulas e que tem reparos. A fidelidade de Deus é sem cláusula e sem reparo. É condicional e espontânea. A parte espontânea ele vai cumprir, muito bem cumprida, por prazer, com alegria. E é com esse prazer e esta alegria que as pessoas devem exercer também esta fidelidade em todas as outras fidelidades contratuais, de comportamento, de relacionamento, de atitudes, buscar isto. Então, meus queridos, o que é que nós temos visto nos nossos dias?
uma quebra constante da fidelidade. Fidelidade com Deus, fidelidade nas famílias, fidelidade do governo, fidelidade das empresas, fidelidade das pessoas, fidelidade do casal, fidelidade de todos os tipos. A infidelidade. E então, como é que vamos resolver? Deus tem misericórdia, nos abençoe com o temor e a sabedoria, com o discernimento, porque discernindo, nós vamos saber o que é de Deus e o que é dos homens. E sabendo, Deus nos fortaleça nele e na força do poder dele, para exercer essa fidelidade com ele e nos nossos relacionamentos e comportamentos, na nossa prática diária da vida cristã. Exercendo a fé, o amor, a misericórdia, Deus nos abençoe fortalecendo nele, na força do poder dele, porque caso contrário não haverá fidelidade nenhuma, nem com Deus, nem com o próximo, nem com a família, nem com a empresa, nem com o governo, nem com nada. Está se vendo agora que as grandes fortunas, como eu já disse aqui há algum tempo atrás, por trás das grandes fortunas há sempre um crime. E isso nem é meu, não é afirmativa minha, isso é filosofia de 2000 anos. Mas está se vendo aí que as grandes empresas estão devendo bilhões para a Receita Federal, que foi infiel nas declarações, nos recolhimentos, nos negócios, de todas as formas. Grandes empresas deram tombo no governo, que não é governo, deram tombo no povo. O povo sofreu prejuízo. Quando você compra um carro, você paga o imposto do carro. E o imposto deve ser recolhido para a Fazenda Pública. E a Fazenda Pública deve pegar esse imposto e reverter novamente em benefício do povo, ou seja, em seu benefício e em meu benefício. Se isso não foi recolhido, então o empresário ficou com isto. Ele será revertido tão somente em benefício do empresário. E olha como nós lemos na palavra de Deus aqui hoje, aquele que tem olho gordo e esperto para enriquecer, comete infidelidade. Meu querido, Deus te abençoe com sabedoria, com entendimento, com discernimento, com prudência, com coragem, para assumir a fidelidade de Deus. E Deus tem misericórdia de nós e nos dê essa qualidade de fidelidade. Vem aí, concluindo nosso programa hoje, e logo a seguir, vem os nossos queridos, vamos ver se hoje estão aí conosco, o Sérgio Eneida, pelo menos o Sérgio vem. Sérgio Eneida, Deus abençoe vocês na programação. Meus queridos, observe os textos que nós passamos para você meditar. Pense bem nesses textos. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, a verdade brotará da terra e a justiça olhará dos céus e dará frutos à terra. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te conduza, Deus te fortaleça e te faça vencer hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Eu amo você, muito, muito. Um grande abraço.